Olha só, o governo do estado enviou à Assembleia Legislativa a proposta de criação de uma previdência complementar, Eudiane, para os servidores públicos aqui em Santa Catarina. A proposta limita em R$ 4.600 as aposentadorias para futuros servidores e cria um fundo complementar facultativo. Você não é funcionário público estadual e deve estar se coçando para trocar de canal. Afinal de contas, o que essa história de previdência complementar tem a ver com a sua vida? Calma, eu explico. Entre 2006 e 2014, o governo do estado precisou investir quase 14 bilhões de reais no Instituto de Previdência de Santa Catarina, o IPREV, para cobrir gastos com pensionistas e aposentados. De acordo com a Secretaria da Fazenda, duas das principais pastas do governo, Saúde e Educação, receberam menos do que isso no mesmo período. Pronto, agora deu para entender. Se o rombo da Previdência for sanado, mesmo quem não é funcionário público poderá, em tese, sentir os efeitos positivos da mudança, diretamente na prestação de serviço público. A proposta do governo consiste, basicamente, na criação de um teto para a Previdência obrigatória. É assim, no atual modelo obrigatório, o Estado investe mensalmente 11% sobre o valor total do salário do servidor. O funcionário investe outros 11%. Quando se aposenta, o servidor recebe mensalmente uma média dos salários dos anos em que contribuiu com a Previdência. No novo modelo proposto, a tal contribuição de 11% do governo e do servidor ficariam limitadas ao teto de R$ 4.663,75. Quem, porventura, recebesse salário mais alto que isso e quisesse contribuir com a Previdência complementar, poderia fazê-lo. Mas, a partir daí, a contribuição do Estado cairia para 8%. O servidor escolheria o quanto investir e, quando se aposentasse, receberia também o que estivesse acumulado nessa espécie de poupança complementar. A gestão dessa previdência vai ficar a cargo do próprio servidor. Então, é um órgão que vai ser gerido por representantes de todos os poderes, tem que ser servidor filiado a essa previdência complementar, além disso, participantes do plano também. Então, eu tenho certeza que a gestão dessa previdência complementar vai ser muito bem sucedida, a exemplo do que está acontecendo já com outros modelos criados a partir de 2011. É difícil encontrar quem não acha a proposta interessante, mas muitos especialistas acreditam que ela poderia ser ainda melhor, ir mais fundo no problema. É que a nova regra só valeria para servidores que começassem a trabalhar após a possível aprovação da lei, o que aliviaria apenas parcialmente os cofres do Estado. Esta corrente de pensamento, que não é pequena, gostaria que a proposta englobasse também os atuais funcionários da ativa. A lei está sendo dirigida somente para aqueles que forem aprovados nos concursos públicos de agora em diante, ou seja, a economia e um melhor foco sobre a gestão dessa rubrica, na minha modesta opinião, seria olhar também para aqueles que estão hoje contribuindo para o Tesouro Federal, Estadual e Municipal. A pena é que não existe para essas pessoas, por incrível que pareça, uma garantia de verbas necessárias para a cobertura do seu benefício previdenciário. Só haverá para quem for aprovado no concurso público de agora por diante. O governo espera que a Previdência Complementar seja aprovada pelos deputados até o fim deste ano. Outros 10 estados da federação já mudaram suas regras, em moldes muito similares aos propostos por aqui. Se você não bem gerir essa poupança, e é o que nos falta no Brasil, poupança, para deixarmos de ser subdesenvolvidos e sermos desenvolvidos, o que nos falta, além de poupança, é de uma boa gestão. Se esses fundos a serem arrecadados não forem bem geridos, o problema reinante hoje com a previdência pública e privada no Brasil também afetará os fundos consequentes dessa lei a ser aprovada, a já aprovada no âmbito federal e a ser aprovada no âmbito estadual. Então, o problema é de confiança, o problema é de cumprimento da lei, o problema é de honestidade, de ética. Essa é a crise que nós passamos, na verdade. O secretário estadual da Fazenda, Antônio Gavazzoni, está conosco. Veio hoje acompanhar o Prisco Paraíso nesse debate que é importante nesse momento para a sociedade. Boa tarde, secretário. Prisco. Secretário, satisfação tê-lo aqui. Vou direto para a questão colocada ali pelo especialista em direito previdenciário. Seria o caso de ter também englobado aqueles funcionários que já estão no exercício do cargo?
da função? Bom, Prisco, primeiro, mexer no passado sempre é um problema muito sério, né? Direito adquirido. Todas as iniciativas se resvalam exatamente no chamado direito adquirido, né? Aquele direito constituído pela lei no passado, quando a regra começou, né? O servidor público entrou no Estado sob um regime jurídico e esse regime jurídico, de regra, tem que ser garantido. O que não foi garantido em favor do servidor público, em favor da sociedade, do próprio Estado, foi a poupança. Isso que o especialista falou. No passado, né, previdência não era um problema para ninguém. No Brasil não tinha essa cultura de se olhar no médio prazo e se guardar os recursos para se garantir um direito, né? O país foi escrevendo legislações garantistas, foi colocando direitos na sua Constituição, nas demais legislações. E hoje nós vivemos um momento em que a maturidade, em que o serviço público, o servidor público está maduro para se aposentar. Vou dar um exemplo. Aqui em Santa Catarina, nos próximos 5 anos, vai virar a curva de servidores públicos inativos. O servidor público inativo vai ser muito maior superior do que o em atividade. Aí, 2 problemas. Falta o servidor para trabalhar, falta o policial na rua, falta o professor na escola, o médico no hospital, mas você está pagando o aposentado, porque não foi feita a poupança dele. E aqui é um ponto importante. Onde é que está... Porque sempre tem algumas pessoas que dizem, mas o meu dinheiro eu contribuí. Na verdade, o servidor público no Brasil só passou a contribuir para a aposentadoria a partir de 2004, com a reforma constitucional que teve no primeiro ano do mandato do presidente Lula. Então, a partir dali, começou a se preocupar no Brasil e se cobrar efetivamente dos servidores uma participação na formação de poupança. Daí já era tarde. Agora, Antônio Gavazzoni, em 2007, como secretário da administração, no segundo mandato de Luiz Henrique da Silveira como governador, tomou a primeira iniciativa no contexto da Previdência. E o nosso colega Franzoni coloca que de lá para cá a insuficiência foi de quase 14 bilhões. O que não deu certo lá, secretário? Na verdade, o sistema previdenciário antigo nunca vai dar certo. Você passou 30 anos, 40 anos sem fazer poupança, sem pegar uma parcela do dinheiro do servidor e uma parcela do recurso público e guardar para enfrentar esse momento. Então, não tem solução. O que se terá nesse sistema que foi segregado, que foi dividido a partir de 2008, nessa reforma que você menciona, é que todo servidor público que entrou a partir dali, entrou já num regime de poupança. Essa nova Previdência, que nós construímos em 2008, já tem hoje 13.700 filiados, servidores filiados, e já tem quase 1 bilhão em recurso bem aplicado. Porque nós nos preocupamos à época em, primeiro, fazer um sistema cuja administração ficasse sob o controle do servidor público, né? E, segundo, cujas aplicações só pudessem ser feitas em bancos e títulos públicos, para evitar a especulação no mercado financeiro e daqui um pouquinho ter um bom ano e 2, 3 anos para frente ter grandes perdas. Então, nós nos preocupamos na forma como gerir o recurso. Então, foi uma boa ideia, que deu certo, mas dali para trás temos um problema sério. Agora, o fundo que está sendo criado agora, que vai chegar o projeto à Assembleia entre hoje e quinta-feira, que o governo vai encaminhar, esse definitivamente resolve para o futuro? Esse melhora o fundo criado em 2008. O que está acontecendo no fundo que nós criamos em 2008? Agora nós estamos estabelecendo um limite, que é o limite da Previdência Social do brasileiro, o que o INSS paga para o brasileiro. O servidor público entrou no serviço público, a partir de agora o limite é 4.600. A sua aposentadoria está limitada a isso. Se ele quiser uma aposentadoria melhor, ele pode fazer uma previdência complementar com a ajuda do Estado, dentro do SCPREV que nós estamos criando. Ou seja, vai ficar mais seguro para o servidor e muito melhor, muito mais firme para o próprio Estado no futuro. Agora, de agora para trás, ou de 2008 para trás, nós temos sim um problema, que é esse problema que foi mencionado na reportagem, a insuficiência financeira do sistema. Agora, o importante foi o consenso entre os poderes, né? Toda boa ideia, né? Não basta ser uma boa ideia, ela tem que ser dialogada, tem que se conversar muito sobre ela. E quem são as partes interessadas, né? São as chefias dos poderes, Ministério Público, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, né? O próprio Executivo, né? O Tribunal de Contas. Todos, ao longo desse ano, colocaram servidores efetivos numa mesa e esses técnicos, nesse grupo técnico, se construiu a legislação. Até porque foi resultado de uma solução técnica, eminentemente técnica. É uma né? sugestão técnica, desenvolvida por técnicos. Eu gosto das palavras do representante do Ministério Público, quando ele diz que essa é uma lei de Estado. Não é uma lei de partido político ou lei de governo, é uma lei de Estado, é para o futuro da nossa sociedade. Importante também que o fundo vai ser gerido não por autoridades públicas, mas privadas, né? Não, a lei federal que em 2011
tornou possível limitar a aposentadoria pública e criar a previdência complementar, ela diz que a entidade não pode ser a mesma entidade de previdência estadual, ela tem que ter características específicas de previdência complementar, e a gente está seguindo essas orientações. Para encerrar, situação econômica do país. Já chegou a Santa Catarina, o desempenho da arrecadação tem deixado a desejar. Qual é a perspectiva que o secretário identifica hoje? Duas coisas, por isso. Eu acho que o momento econômico do país, a crise econômica que bateu aqui em Santa Catarina, né? A arrecadação do ICMS hoje, aliás, no mês passado, o mês de setembro, foi menos 5,7%. Nós temos menos dinheiro, tivemos menos dinheiro no mês de setembro do que tínhamos no setembro do ano passado. E as despesas são maiores. É mais gente trabalhando, é mais previdência, né? Tudo é indexado à inflação, quer dizer, a inflação está alta. Então está bem difícil. Mas nós temos uma coisa que é uma conquista nossa, né, do modelo catarinense de gerir a coisa pública, que agora está ficando muito evidente para o Brasil. Tá? Isso é bom, né? O Estado é pequeno, tem 1% do território e nunca está no noticiário nacional. Agora que a crise pegou todo mundo, que os estados estão atrasando folha, estão atrasando suas obrigações, previdência e assim por diante, Santa Catarina está na moda, o pessoal está vindo ver aqui o que está acontecendo, e isso é fruto da boa gestão, né? As despesas ainda cabem dentro das receitas, com todas as pressões que isso nos traz. Eu não queria encerrar, por isso, sem fazer um desafio moral aqui aos colegas servidores públicos que nos assistem. Porque nós estamos falando o seguinte, o ano passado o sistema de previdência teve como despesa 4 bilhões e 200 milhões, 1 bi 600 foi servidor e Estado. 2,600 foi só Estado. Ou seja, é muito dinheiro da sociedade na previdência. Está na hora de os servidores, não do governo, dos servidores, proporem o aumento de sua participação no financiamento dessa conta. 1% a mais, 2% a mais de aumento de contribuição. Eu acho que é hora de a sociedade conversar com os seus servidores e inverter um pouquinho essa lógica. Todos têm que participar disso. Secretário Gavazoli, muito grato pela presença. E uma informação, Idiane Marcelo, hoje o que o governo transfere para cobrir o rombo da Previdência equivale a todos os gastos do governo com o setor saúde para atender 6 milhões de catarinenses. É isso, secretário? É isso mesmo. Obrigada, secretário. Okay. Um valor exagerado, considerável. Sem Obrigado dúvida. pelas informações. Boa tarde, secretário.